Olá, seja bem-vindo a mais esta videoaula. Vou falar sobre a função PROC-V. É uma das funções mais simples e utilizadas do Excel. Para entender melhor como funciona a função PROC-V, vamos fazer uma analogia com um catálogo telefônico. Imagina que você tenha o nome de uma pessoa e você quer o telefone. Então você vai no catálogo e procura pelo nome da pessoa. E baseado no nome você vai encontrar a informação desejada, telefone, endereço. A função PROC-V funciona basicamente da mesma forma. Nós temos aqui uma agenda com o nome do cliente, endereço e telefone. Quando eu digitar o nome do cliente, vai aparecer automaticamente o telefone e o endereço. Igual PROC-V, abre parênteses. Ele pede primeiro, como primeiro parâmetro, o valor procurado. O que eu estou procurando? Eu estou procurando pelo nome, que é H4, ponto e vírgula. Agora ele pede a matriz tabela, os dados onde eu vou procurar a informação. Então eu vou selecionar os nomes e os demais dados. Esta é a matriz tabela, ponto e vírgula. Agora ele pede o número índice coluna. Eu tenho aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aonde está a informação que eu vou procurar? Na coluna 3, ponto e vírgula. Agora está um fator primordial que muitas pessoas não entendem muito no PROC-V. Nós temos duas opções: procurar pelo valor verdadeiro aproximado ou procurar pelo valor falso, correspondência exata. A melhor opção é a correspondência exata. Fecho parênteses, enter. Vejam que apareceu o telefone do Geraldo. Se eu mudar aqui o nome para um outro, Paulo, ele vai mostrar o telefone do Paulo. Agora vamos fazer o PROC-V para puxar o endereço. É igual PROC-V, abre parênteses. Valor procurado, eu vou procurar por H5, ponto e vírgula. A matriz tabela, o intervalo onde eu vou buscar os dados. Seleciono os nomes, endereço e telefones. Ponto e vírgula. Em qual coluna está o endereço? Coluna 1, coluna 2. Ponto e vírgula. Eu vou fazer por correspondência exata. Fecho parênteses. Enter. Apareceu o endereço. Vamos corrigir aqui, né? Endereço do Paulo. Se eu trocar o nome, Lúcia, ele vai mostrar o telefone da Lúcia e o endereço da Lúcia. Ok? Se eu digitar um nome que não consta na minha agenda, por exemplo, Gustavo, vai aparecer o erro ND, não disponível. Vamos ver como corrigir esse erro, fazer com que apareça uma mensagem personalizada. Nós podemos tratar essa mensagem de erro com a função seErro. Por exemplo, antes da função PROC-V, eu vou escrever a função seErro, abro parênteses. Após o PROC-V, eu vou colocar ponto e vírgula e a mensagem entre aspas. Não encontrado. Fecho aspas, fecho o parênteses do seErro. Fácil, né? Vamos fazer o mesmo, vamos tratar essa mensagem de erro para o endereço. Vou editar a fórmula. Antes do PROC-V, eu vou escrever a função, colocar em maiúsculo, né? seErro, abro parênteses. Após o PROC-V, eu vou colocar o ponto e vírgula e entre aspas coloco a mensagem não encontrado. Poderia ser qualquer mensagem. Fecho parênteses do seErro. Ok? Então, se eu digitar o nome que consta na tabela, na planilha, Paulo, ele vai localizar os dados.
Se eu digitar o nome de uma pessoa que não consta na tabela, ele vai mostrar a mensagem não encontrado. Temos na planilha alguns funcionários e seus salários, e baseado no salário de cada um dos funcionários, eu quero retornar aqui quanto que será deduzido de imposto de renda. Como sabemos, a alíquota é calculada baseada no salário. Um funcionário que recebe entre 0 e 1.787,77 centavos tem uma alíquota de 0%. Quem recebe na faixa de 1.787,77 e 2.679,29 centavos tem uma alíquota de 7,5%. Para calcular, vamos usar a função PROC-V. A única diferença do nosso primeiro exemplo é que aqui vamos nos basear por um valor aproximado, ou seja, este meu valor aqui não necessariamente tem que estar na primeira coluna. Caso ele não esteja, ele procura o valor aproximado, que neste caso será o valor anterior a ele. Vamos ver na prática. Igual PROC-V, abre parênteses. O primeiro parâmetro é o valor procurado, no caso, o salário, este campo. Eu vou fazer a pesquisa através do campo salário, ponto e vírgula. O segundo parâmetro é a matriz tabela. Então eu vou selecionar os dados, aonde eu vou fazer a pesquisa, ponto e vírgula. A coluna, coluna 1, coluna 2, eu quero que ele retorne o que? A alíquota, que está na coluna 2, ponto e vírgula. Agora vem a questão, no exemplo anterior, nós usamos correspondência exata. Neste caso, vamos usar a correspondência aproximada. Ou seja, se ele não encontrar o valor, ele vai pegar o valor anterior a ele. Então, vamos usar a opção correspondência exata. Fecho parênteses. Enter. Como o salário é de R$ 724, a alíquota é zero. Um ponto importante é que quando você trabalhar com parâmetro de correspondência aproximada, a matriz deve estar organizada de forma crescente ou decrescente. Maravilha, a função funcionou. Porém, se eu tentar copiar para as demais células, vai dar erro, porque a matriz da tabela de imposto de renda não muda. Então, neste caso, eu tenho que fixar, travar a matriz tabela F4. Dessa forma, eu posso copiar e vai funcionar. No caso, vamos formatar para porcentagem e aumentar o número de casas decimais. Beleza, o PROC-V funcionou, conseguimos copiar sem erros. Agora, atenção, o campo pede IR em real, ele não pede a porcentagem. Então vejam bem, com o PROC-V nós encontramos o percentual, a alíquota de cada funcionário. Agora, para sabermos o valor em real, basta fazer uma pequena modificação na função PROC-V. Eu vou pegar o percentual que eu já encontrei com o PROC-V e vou multiplicar pelo salário. Enter. Vou formatar para moeda e copiar para as demais células. Dessa forma, observem na barra de fórmulas como ficou, de acordo com a tabela de imposto, o valor que cada funcionário vai pagar de imposto de renda. Bom, ficamos por aqui. Na próxima aula vamos ver PROC-V com relacionamento de planilhas.